Quero te pedir, meu Senhor, atende agora o meu clamor. Pelo que fizestes perfeito, igual em bom. O amor que não existe mais, como foi há muito tempo atrás. A alegria que existia no lar hoje se esfriou. O filho que dos pais se esqueceu, a família que não se fala mais, a filha que perdida está, o casal que pensa em se separar, o desprezo que o vovô suportou, a indiferença que sofreu a vovó. O orgulho invadiu corações, mas Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Ele é o Cordeiro que vem do céu para restaurar e abençoar teu lar. Só Deus pode restaurar esse amor. Só Deus pode restaurar esse amor. Basta só você pedir com fé, e tua família Ele irá restaurar. E é hoje. Só Deus pode restaurar este amor. Deus pode restaurar a sua família. Não há causa impossível para Deus. E nós não podemos desistir da família, irmãos. Família é aquele espaço, aquele lugar que nós certamente fomos chamados para viver, e a família do outro não é a melhor, a sua é a melhor. A sua família é bênção. A gente acha que a família do outro sempre é melhor. Não, a sua é onde Deus te colocou, é aí que você tem que frutificar e orar para que Deus abençoe e mude a realidade da família, se realmente você vive tempos difíceis dentro da família. Então vamos meditar na palavra. Em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, está escrito assim. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. E já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos? Ele disse: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando ele repreender você, pois o Senhor corrige quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não nos castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos disciplinaram por pouco tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer.
Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Não é nada agradável ser corrigido. Na hora que está acontecendo, ela causa tristeza. Mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Portanto, tomem um novo vigor para suas mãos cansadas e firmes em seus joelhos trêmulos, e tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornem-se fortes. Então tá aí a palavra de Deus, né? E Deus é a autoridade máxima sobre nossas vidas. E vez ou outra ele nos corrige. E certamente porque nos ama. E assim nós temos falado sobre família e pensado nesse contexto que nós vivemos. E há muitos que não têm um lugar que possam chamar de lar. E tem muitos, inclusive, que vivem na solidão. Para muitos, o lar é um verdadeiro inferno. E muitos acabam abandonando quando não suportam mais. Milhares de homens têm deixado suas famílias para nunca mais voltar. Mulheres têm deixado seus filhos à porta de uma casa qualquer. Quantos relatos a gente escuta nos noticiários? O que você acha que Deus pensa do seu lar? Mesmo que ele seja o pior possível, Deus ama a sua família. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Deus ama a família. Ele compreende quando nós temos medo, tristeza, solidão, quando deveríamos ter paz e felicidade dentro da casa. Deus quer e pode modificar tudo o que está errado em nosso lar. E eu e você poderemos ser o começo de um futuro melhor. Nós somos chamados a ser instrumento nas mãos de Deus para podermos ser usados por Deus. Esse processo onde Deus quer falar ao nosso coração. E ao instituir a família, como ontem nós vimos, né? A ideia de Deus era que nós pudéssemos viver felizes dentro do lar. E desde o início o lar foi usado por Deus para ilustrar como devemos amá-lo e obedecê-lo. E ele nos fez para vivermos para a sua glória. Aí ontem você lembra que nós falamos sobre os conflitos no lares que nasce a partir do pecado original, onde Adão se omite na sua função de sacerdote do lar. Nós não falamos sobre isso ontem, mas certamente Eva ficou vulnerável no paraíso. E Adão foi responsabilizado por Deus. E nós então vemos que a autoridade do homem não foi exercida naquele momento. E aqui então o pecado entrou no coração do ser humano. E é a raiz de todos os problemas que nós vivemos. Aí Deus estabelece leis que nossa geração tem transgredido e muito, né? Sofrendo assim muitas consequências por não observar algumas leis, para que essas leis então possam ser observadas dentro do lar. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade e as funções dentro do lar. Então, a primeira coisa que nós precisamos pensar é que este lar, ele deve ser regido, dirigido, conduzido por Jesus. O Senhor Jesus Cristo é a autoridade máxima e deve ser do nosso lar, irmãos. Lá em Colossenses, capítulo 1, verso 15, vamos abrir nossas Bíblias, diz assim, Colossenses, capítulo 1, verso 15 a 20.
Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Está falando de Jesus aqui. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, Jesus, ele é, ou deve ser, a autoridade máxima do nosso lar. O lar que tem Jesus como Senhor torna-se unido e feliz, porque o Senhor traz reconciliação, primeiro, do ser humano para com Deus, porque foi por isso que Jesus se encarnou, morreu na cruz, derramou seu sangue, para nos reconciliar com Deus. E assim, um homem, uma mulher reconciliada com Deus, ele vai ser bênção dentro da sua casa. Deverá ser, né? Vigiando, orando, né? E certamente vivendo o evangelho dentro do seu lar. Assim nós estamos pensando em autoridade, e aqui a autoridade máxima no lar deve ser Jesus. E ontem eu falei, né? Talvez alguns lares aqui, nem todos são todos cristãos. Talvez só você dentro da sua casa serve a Deus. Então é através de você que Deus quer fazer uma obra aí dentro da sua casa. Você deve ser um testemunho vivo dentro do seu lar. Você deve pregar o evangelho dentro da sua casa e ensinar essas coisas que você está ouvindo aqui na palavra de Deus. Assim você será uma bênção entre os seus. E você que vai precisar realmente aplicar a verdade do evangelho. Dificilmente alguém da sua família vai aplicar a verdade do evangelho. Isso é possível pela graça comum, né? É possível você ver uma família feliz, uma família estruturada, sem serem cristãos. A gente conhece muitas famílias, né? Mas que estão vivendo os princípios que a própria palavra diz para ser vivido, né? As funções do pai, da mãe, dos filhos, né? Então, Deus pode abençoar uma família que viva realmente dentro dessas leis que Deus fez para reger a família. Então, nós sabemos o quanto Deus abençoa uma família. Mas, certamente, você não pode exigir de algum membro da sua família que não serve a Deus de viver os princípios de Deus. Você tem que orar por eles. E você viver os princípios dentro da sua casa, para que o evangelho seja impactante na vida e no coração do outro que está vivendo com você. Então, Jesus deve ser a autoridade máxima sobre a sua vida. E, lógico, sobre o seu lar. Esse é o propósito de estarmos orando pelas famílias aqui. E aí, em seguida, vem o pai, né? Aí nós estamos falando de autoridade, né? E lá em Efésios, no capítulo 5, verso 23 a 25, está escrito assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aqui vem uma palavra muito especial, porque foi assim que Deus criou e projetou a família. Se você viver de maneira diferente daquilo que Deus planejou para a família, certamente dará errado. O pai deve ser o cabeça do lar, abaixo de Deus, o provedor de suas necessidades. E prover as necessidades não significa apenas dar coisas,
implica também em amar a esposa e os filhos, separar tempo para estar com eles, orar por eles e com eles. Cabe ao pai suprir as necessidades espirituais e emocionais de sua família, tanto quanto físicas. Tem pai que acha que é só pôr dinheiro dentro de casa, pôr comida, e ele já fez o seu papel. Ô papai, escuta aqui essa aqui, papai. Papai, você é responsável pela espiritualidade da sua casa. Papai, você deve conduzir a sua esposa e seus filhos aos pés de Jesus. Papai, foi assim que Deus fez a família. Se você não está cumprindo o seu papel de pai, você está em pecado. Você precisa se voltar para Deus e assumir a sua condição de autoridade paterna dentro da sua casa. Papai, ouça a voz do Senhor. Como é importante um pai que busque a Deus, que conduza a sua família aos pés de Jesus, que abre a Bíblia e ensina a sua esposa, os seus filhos, a palavra do Senhor. Como é importante o pai assumir a sua função de sacerdote do lar. Não é só pôr comida na mesa. Isso é uma parte daquilo que o pai tem que fazer, de prover as necessidades físicas, materiais de uma casa. Mas, pai, a parte mais importante é você conduzir a sua família aos pés de Jesus. Não abra mão do seu sacerdócio. E a Revolução Industrial trouxe esse prejuízo para as famílias. Porque mudou-se o jeito de trabalho. Agora os pais ficam horas fora de casa. Chegam cansados. Essa coisa de ganhar dinheiro, de tentar uma vida profissional e alcançar altos degraus aí, a escalada de chefia e tal. E a gente foi percebendo que depois da Revolução Industrial, o pai foi se afastando de dentro de casa e a mãe acabou assumindo um papel que não é dela, apesar dela fazer, e lógico que ela pode fazer, deve fazer, mas ela acabou assumindo o sacerdócio do lar que não é dela, mas é do pai. Papai, escute isso, papai, você é responsável e nós, como homens, vamos estar diante de Deus um dia e Ele vai cobrar isso das nossas vidas. Porque nós somos responsáveis pela espiritualidade da nossa casa. Assim, ser o cabeça da mulher não significa de modo algum que o homem seja superior ou melhor que a mulher. Significa que ele deve ser o líder em sua casa, onde ele vai dar o norte para a maneira como a sua família vai viver. Por isso, irmãos, quando o pai se omite da sua função, a família se perde, porque ele é o líder de casa. Não só para pôr comida na mesa. Já preciso frisar muito bem isso, porque tem homem que acha que é só trabalhar, colocar dinheiro dentro de casa, comida na mesa, e isso é suficiente. Isso não é suficiente. A família tem outras necessidades que o pai também precisa suprir. E a principal necessidade da família é espiritual. A gente luta na vida para a gente poder dar um bom estudo para os filhos, não é isso? Os pais também focam muito nessa questão de dar uma boa escola, para que ele tenha uma boa faculdade, para que ele tenha um bom emprego e tal, né? E a gente vive a vida inteira pensando nisso. Porém, irmãos, o legado maior que você pode deixar ao seu filho é a palavra de Deus, é a vida com Deus. Esse é o maior legado, porque depois, com Deus em sua vida, certamente, ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai fazer realmente aquilo para o que Deus o chamou a fazer, a sua vocação, o seu trabalho. Mas aí os pais esquecem desse detalhe. E investe na vida dos filhos, no inglês, investe no futebol, investe no esporte, investe em tudo, mas não investe na vida espiritual do filho. Depois o filho se perde, vai para as drogas, para o alcoolismo, para a vida desregrada, para a prostituição.
E nós temos aí a oportunidade riquíssima de deixar um legado espiritual para os nossos filhos. Esse é o maior legado que um pai pode deixar para o filho. De conduzi-lo aos pés de Jesus. Não há nada mais importante nesta vida do que isso que eu estou dizendo a vocês. Depois vem a mãe. O papel da mãe. Está escrito aqui, ó. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. É o respeito, né? A mãe deve ser a inspiradora do lar, devendo estar sempre ao lado do pai, apoiando, animando em seu trabalho e no exercício de sua liderança. Também deve estar presente sempre que for necessário uma palavra de consolo, de conselho, ou até mesmo de exortação no particular, né? Tanto ao marido quanto aos filhos. Quantas vezes, né, marido? Nossas esposas chegam para nós trazendo uma palavra de exortação, mostrando, né, os nossos erros, e a gente não quer ouvir, né? A mulher é auxiliadora, irmão. Ela está percebendo, às vezes, coisas que nós não estamos percebendo. E Deus colocou ela do nosso lado, para poder nos ajudar na missão que Deus delegou ao homem para conduzir a sua casa. E ela vai ser essa auxiliadora idônea. Portanto, o papel da mulher é estar sob a missão do marido. Isso, quando uma mulher consegue viver dessa maneira como Deus criou a mulher, a mãe, certamente é abençoador para a vida de uma família. Quando há inversão de papéis, quando a mãe tenta ser o pai e o pai tenta ser a mãe, irmãos, isso causa um prejuízo imenso na vida de uma família. Até os filhos se perdem por conta disso. Porque estamos mudando uma lei que não deveríamos mudar. É mais ou menos assim, né? Você sabe que existem leis de trânsito. Você está vendo a placa lá, pare. E se você quiser mudar aquele pare, certamente você vai encontrar um desastre ali na frente. Porque se você não parar, você pode causar a morte de alguém. O sinal vermelho, você tem que parar. Se você passar pelo sinal vermelho, não vai encontrar nada de bom lá na frente. Né? Dê preferência. Nós temos leis que regem o universo, o sol, a lua. E você acha que Deus não criou lei para a família? As leis que Deus criou para a família são para serem vividas. Não que Deus é chato. Deus é maravilhoso, irmão. Deus quer poupar a família dos dissabores que nós vivemos, porque nós não estamos vivendo debaixo dessas leis que regem a família. São importantíssimas, irmãos. Se atenham ao papel, à função de cada um dentro de casa. E cabe aos filhos o quê? A obediência, né? Efésios 6 está escrito aqui: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha aqui os pais, a responsabilidade dos pais de criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. É falando do Senhor a ele quando ele levanta, quando ele se senta, quando ele anda, quando você está junto com ele, você discipula o seu filho aos pés do Senhor. Mas os filhos devem obedecer aos pais, devem honrar os seus pais. E tem filho rebelde, desprezando pai, mãe, tem filho virando as costas para a família, né? Também está fora da vontade do Senhor. Está tentando viver de um jeito que Deus não fez assim, não, as leis que Deus criou são diferentes daquela que os filhos muitas vezes querem viver.
E nós precisamos, irmão, nesse tempo, orar muito pelos filhos, porque eles, na idade da adolescência, a juventude, eles às vezes vão trilhar caminhos difíceis. E aí o papai e a mamãe precisam dobrar o joelho, como aquela primeira canção que eu coloquei aqui, e orar pela vida dos nossos filhos, clamar e exercer o amor, irmão. Nunca feche a porta da sua casa para o seu filho. Nunca jogue a toalha. Não desista do seu filho, da sua filha. Ore por eles. Deixe sempre a porta aberta. Eles vão errar, eles vão falhar. E você precisa sim corrigir, em amor. Mas a porta da casa sempre tem que estar aberta para eles. Para que eles possam ali também encontrar a palavra de consolo, de conforto, a exortação, sim, feita em amor. No Senhor, essa disciplina, essa correção, essa administração é feita no Senhor, pela palavra de Deus. Mas não desista dos seus filhos. Continue investindo na vida deles. Você que tem filhos pequenos ainda, bebê, que está crescendo, meu irmão, minha irmã, ouça o que eu vou dizer agora. Ensine os seus filhos nos caminhos do Senhor. Leve-o à escola bíblica dominical. Leve aos discipulados que nós temos lá de criança. Conduza os seus filhos a aprender a palavra de Deus. Não só levando a igreja, mas dentro de casa, ensine a Bíblia aos seus filhos. Os pais que são crentes, voltem a fazer o culto doméstico, ensinando as escrituras dentro de casa. Os filhos pequenos precisam ser ministrados com a palavra. Ensine o breve catecismo a eles. São perguntas e respostas de um texto bíblico que eu ensino o Isaac aqui desde pequenininho. Não perca a oportunidade de ensinar a palavra de Deus em todo momento. Quando você for corrigir o seu filho, corrige pela palavra. Lembre a palavra para ele sempre que você for corrigir. É o dia todo, irmão, ministrando ao coração dos nossos filhos. E eles vão crescendo, né, com a palavra de Deus, entendendo como deve viver para a glória de Deus. Essa é a responsabilidade dos pais. E nós não podemos abrir mão disso, irmão. A gente enche o filho de agenda. Põe no inglês, põe no esporte, põe nisso, põe no piano, põe naquilo outro. E aí você já não tem tempo. Você trabalha, a mãe trabalha. E qual o momento que vocês vão ensinar o evangelho dentro de casa? Talvez a gente tenha até que repensar algumas agendas da família, né? Às vezes é muita coisa que a gente coloca a vida do filho, né? A gente está pensando muito na qualificação dele, né, profissional e tal, mas às vezes isso faz mais mal do que bem. Porque o que eles mais precisam é da presença do papai e da mamãe. Não se esqueçam disso, irmão. A presença dos pais é fundamental na vida dos filhos. Então tenha um tempo de qualidade com eles. Isso é algo que faz uma diferença enorme na vida da família. Bem, irmãos, eu vou encerrando por aqui porque o assunto é vasto, né? Mas eu acho que hoje já deu para a gente poder falar um pouquinho mais sobre as leis que regem a vida de uma família, né? Vimos que o Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. E certamente Deus vai nos mostrando o caminho, vai nos dando sabedoria para viver. E a palavra de Deus tem toda a orientação que nós precisamos para viver em família. Não abra mão da palavra de Deus. Deus fez a família desse jeito. Não mude. Observe as escrituras para que a tua família seja abençoada. Ninguém toma o lugar de ninguém dentro de casa, não. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho. Cada um tem que ficar dentro daquilo que Deus chamou. Não muda, não inverte esses papéis.
Deus fez o homem como cabeça do lar. A mulher deve viver debaixo dessa missão que o marido tem de conduzir a família. O marido é o sacerdote do lar, o responsável pela espiritualidade da sua casa, não só por pôr comida na mesa. Ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Se necessário for, ele deve morrer pela mulher. O papel do marido é assim mais pesado que o da mulher nesse sentido, né? E a mulher que souber viver em submissão ao marido, essa é abençoada. É a mulher sábia que o livro de Provérbios diz. Certamente, irmãos, não é escravidão, não é ser capacho de marido, não. É deixar que o marido se empodere do seu papel como cabeça do lar. E você, debaixo dessa missão que o marido tem de conduzir o lar, vai ser auxiliadora dele. E vai ser aquela mulher sábia que vai encorajar o seu marido, que vai dar aquela palavra de consolo, vai mediar a relação entre o pai e o filho, né? A mulher sabe fazer isso de uma maneira muito especial. Ela tem um papel especialíssimo dentro da casa. E certamente o marido será abençoado. Quem tem uma mulher assim, irmãos, pode ter certeza, o marido tem êxito em todas as áreas da sua vida. E grande parte da responsabilidade é essa mulher que está do lado dele, pode ter certeza. Então a gente louva a Deus pela vida das nossas mulheres que sabiamente vivem dessa maneira dentro do lar. Os filhos são abençoadíssimos quando essas funções são bem definidas dentro da casa.